Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar aqui o Dr. Luiz Ramiro pelo trabalho que vem realizando à frente da Biblioteca Nacional. Nós, como foi dito aqui, fizemos uma ponte com a sua administração e do professor Rafael Nogueira para implementar também políticas, do Estado do Rio de Janeiro nessa área, e nós realmente conseguimos, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, esse importante convênio, que já foi mencionado também, o convênio SECT Biblioteca Nacional FAPERJ, que vai ser responsável por uma produção significativa de textos, de livros no ano e de eventos no ano do bicentenário e certamente em 2023 também, porque esse projeto ele vai até março ou abril do ano que vem, Então muita coisa vai ainda continuar em função dessas nossas atividades no ano que vem, no que diz respeito ao convênio SECT-FAPERJ, Biblioteca Nacional. Então, eu agradeço muito a sua liderança e também a do professor Rafael Nogueira nesse sentido, e eu acho que o bicentenário, no que nos consta, assim, como pessoas envolvidas com a cultura, com a história, com o pensamento, nós estamos fazendo o máximo que podemos, para que o bicentenário seja realmente não apenas celebrado, mas se torne um ponto importante de reflexão sobre a história do Brasil. Gostaria também de agradecer aqui a todas essas pessoas funcionários da Biblioteca Nacional, dirigentes da Biblioteca Nacional, com os quais eu tenho trabalhado no projeto de realização da exposição Caminhos da Independência, 200 anos de Brasil, especialmente aqui ao Elton, ao Fernando, a PUC, a Maria José, a Zezé, a Marcela, a Perrone, a Verônica, a Mônica e o Yuri. Esse é para nós muito importante, que para mim é uma grande honra trabalhar com essa equipe toda da Biblioteca Nacional, uma instituição que tem a sua importância, a sua relevância imensa no âmbito da cultura brasileira e da história do Brasil. Bom, preferi hoje expor um pouco os elementos que me parecem importantes de serem chamados a atenção numa reflexão sobre o bicentenário, e que dizem respeito e que estarão, de uma forma ou de outra, presentes nessa exposição Caminhos da Independência. Vocês sabem que, para aqueles que aqui viviam no Brasil, no final do século XVIII, como o poeta Tomás Antônio Gonzaga, não havia dúvida que existia uma identidade entre as pessoas que habitavam o então chamado Estado do Brasil. Unidade administrativa que se estendia do Rio Grande à Foz do Amazonas, quase até a Foz do Amazonas, até o Maranhão. Para ele, eram importantes pelo menos 2 momentos exemplares na história dessa identidade. Então, dizia o Tomás Antônio Gonzaga, ele fala isso num poema célebre, em que ele clama pela inocência diante daquele processo a que ele estava sendo submetido na Inconfidência. Ele clama à rainha pela inocência, e esse é um poema que ele fala muito, muito sobre o Brasil. Nesse poema ele diz que há 2 momentos, que para ele são importantes para entender a identidade do Brasil. Primeiro, a guerra contra os holandeses, entre 1624 e 1654. Foi ali que o interesse da terra, os habitantes da terra, se tornaram pela primeira vez claros, enquanto interesses de uma população local que englobava tanto os habitantes do Nordeste quanto os do Rio de Janeiro. Mas não era apenas uma identidade regional, era uma identidade maior,
que é a região. Tanto que estes, o pessoal do Rio de Janeiro, foi a Angola, por exemplo, para de lá expulsar os holandeses. Segundo, um outro ponto importante, um outro momento importante na visão de Tomás Antônio Gonzaga, era a trágica ocupação do Rio de Janeiro pelos franceses, em 1711. Esse evento foi um evento muito trágico da história do Brasil, Os franceses, no contexto da Guerra da Sucessão Espanhola, eles tentaram invadir uma primeira vez, invadiram uma segunda vez, e saquearam a cidade. Ele achava que, nesses dois casos, segundo o poeta, ficava clara não apenas a lealdade dos brasileiros a Portugal, mas uma identidade brasileira delineada no esforço de defender a terra de invasores. Quer dizer, os brasileiros, na opinião dele, haviam consolidado essa identidade porque defenderam o Brasil. E você vê esse caso da Holanda, inclusive, é muito interessante, porque em Portugal já se pensava, inclusive o próprio padre Antônio Vieira, já se pensava em vender o Nordeste aos holandeses. Foram os brasileiros, realmente, que lutaram por aquilo e fizeram ver, inclusive a própria Portugal, de que aquilo ali tinha dono. Portugal, mas principalmente as pessoas que aqui viviam. E, para além desses elementos, não se podia, em finais do século XVIII, esquecer a clara identidade paulista, cuja relevância de seus objetivos próprios foi essencial na nossa história desde o século XVI, servindo de elemento central na consolidação de diversos empreendimentos da sociedade colonial. Foi ali, aliás, que Dom Pedro proclamou a nossa independência e não por acaso ali. São Paulo era, e ainda é, absolutamente central na trama histórica da sociedade brasileira. Então você ainda tinha isso, que era uma coisa, os paulistas, que se associavam e faziam parte desses elementos gerais, como a gente vai ver adiante. Parece curioso, portanto, que tantos historiadores do século XX tenham atribuído ao Estado Imperial do século XIX e à República do século XX o papel de promotores ou fiadores do dito processo de construir a nação. Curioso porque, de fato, já havia em movimento, desde finais do século XVI, a emergência de um sentimento de identidade que dizia respeito aos locais, notadamente do ponto de vista cultural. Nóbrega já identificara um aspecto da natureza dessa identidade em meados do século XVI. Dizia Nóbrega, muito espantado, porque ele via que as pessoas que aqui viviam já eram diferentes. Ele dizia o seguinte: tem-se cá, no Brasil, que o vício da carne não é pecado. Por exemplo, essa afirmação do Nóbrega, que é uma afirmação assim, sobre a conduta, sobre o comportamento dos brasileiros. As pessoas achavam, você vê, eles achavam, não era essa questão de eles estarem pecando. Não, as pessoas daqui, diz Nóbrega, acham que o vício da carne não é pecado, eles acham isso. Então, isso já mostrava que havia ali uma identidade, havia uma coisa diferente aqui. Frei Vicente Salvador, igualmente, em princípios do século XVII, já era capaz de fazer dessa realidade identitária uma crítica. E ele fala do Brasil, dos brasileiros, ele fala e critica a conduta das pessoas no Brasil, ao apontar, Frei Vicente Salvador, o seu excessivo individualismo e distanciamento do bem comum. E em meados daquele século, século XVII, o padre Antônio Vieira já identificava claramente uma identidade formada que lhe espantava por sua pluralidade e particularidade de sentido. Ali havia, o padre Antônio Vieira é muito claro nisso, índios, africanos, cristãos novos, isso para ele era um tema importante, e cristãos velhos, interagindo de uma forma que lhe fez vislumbrar um futuro surgimento aqui do Quinto Império. Uma ordem política de natureza mística, capaz de inaugurar uma nova era de harmonia na história. Eco do milênio do Espírito Santo, tão celebrado nas festas do Divino em Portugal e no Brasil. Quer dizer, ele já via que, ele fala sobre isso, aqui tem uma mistura que não tem em outros lugares. O que está acontecendo aqui, dizia o padre Antônio Vieira, é realmente diferente. E você vê, diferente de outros lugares no Império Colonial Português, e diferente, claramente, de outros lugares, no próprio Império Colonial Espanhol ou de qualquer outro império que estava sendo construído. Ele sabia disso, porque ele era jesuíta, e os jesuítas trocavam informações diversas sobre tudo, e os jesuítas atuavam no mundo inteiro. Então, quando ele dizia uma coisa dessa, que o Brasil é diferente, ele estava avaliando em função de dados que ele tinha de outros lugares.
É curiosa essa preocupação dos historiadores do século XX, porque, embora os estados construídos sob inspiração iluminista tenham tentado, no Brasil, a partir da nossa independência, adequar a sociedade a determinados padrões vigentes nas relações internacionais nos últimos 2 séculos e orientar seu sentido nesta ou naquela direção interessante aos objetivos maiores de um mundo cada vez mais interligado, eles nada fizeram de novo no que diz respeito à substância da identidade, pois esta já se configurava no seu sentido desde antes da moderna ideia de nação ser exteriorizada pelos colônios americanos ou pelos revolucionários franceses. Muitos pensadores brasileiros, aliás, como Oliveira Viana, anotaram esse divórcio entre os projetos diversos implementados no Brasil e o cotidiano espiritual da sociedade que, pelas suas próprias características, embora adotando aqui e ali aspectos formais ou mais estruturais da secularização iluminista, continuou sendo aquilo que o seu sentido determinou desde o século XVI, e eventualmente surpreendendo intelectuais urbanos que se espantavam em ver como coisas antigas ainda eram tão cheias de sentido. Porque, na verdade, essas coisas antigas eram o sentido. A ideia de que o Estado precede a nação no Brasil não é totalmente correta, portanto. Pode-se dizer que um determinado ou determinados modelo ou modelos de nação foram levados adiante pelo Estado em diferentes momentos, sob diferentes pressões, mas não que esses modelos esgotem a natureza do fenômeno da identidade ou da identidade nacional. Já havia, sim, uma identidade que chamaríamos de nacional daqueles aqui nascidos no Brasil em finais do século XVIII. É por ela que podemos explicar, por exemplo, as reticências que se colocaram aqueles que tentaram implementar modelos europeus ou norte-americanos de pensamento secular, de cunho revolucionário, que normalmente implicavam em distanciamento das matrizes profundamente religiosas dessa identidade brasileira. E por isso foram isolados ou rejeitados. 1789 em Minas e 1798 na Bahia e outros movimentos daquele tempo, há muitas pequenas conspirações, que ocorreram naquela época, nunca se realizaram como eventos políticos revolucionários, exatamente porque se afastavam ousadamente dos elementos que compunham essa identidade. A identidade brasileira se desenvolvia entre a realidade de uma sociedade extremamente pecadora e a necessidade de buscar uma existência virtuosa, redentora. Fugir dessa tensão extrema, que se entendia como messiânica e apocalíptica, e localizada num conflito entre forças demoníacas e Deus, parecia perigoso demais aos brasileiros. Não pela possibilidade de reação portuguesa ou de levantes escravos, neste último caso, como entendia Carlos Guilherme Mota, entendeu pioneiramente, mas pelo que tal movimento poderia representar de liberação das mais terríveis forças desagregadoras, capazes de fazer sucumbir a sociedade, no absoluto colapso do bem comum e na vitória terrível do egoísmo. Quer dizer, na verdade, as pessoas temiam a revolução ou qualquer tipo de movimento que pudesse quebrar essa tensão que existia entre uma sociedade infinitamente pecadora, mas infinitamente desejosa de redenção. E isso, o que eles temiam é que, uma vez essa tensão quebrada, não é que Portugal fosse matar as pessoas ou que os escravos se rebelassem, é que a sociedade pudesse desaparecer. Isso já perceberam os primeiros jesuítas e se tornou claro na época em que as revoluções atlânticas, especialmente a francesa, jogou as sociedades europeias no colapso social. Aqui seria o triunfo do inferno, donde a cautela diante da revolução infinita francesa. Por isso, diferente da América Hispânica, onde a agitação política revolucionária é fenômeno crescente e interminável, não acaba nunca, na verdade, nosso primeiro autêntico movimento insurrecional apenas ocorreu em 1817, em Pernambuco, e mesmo assim limitado por reticências gerais. O mesmo ocorrerá em 1824, igualmente limitado pelas resistências à prática capaz de promover a ruptura e gerar imprevisíveis consequências. Por isso, podemos sustentar que um espírito nacional no Brasil, no seu sentido mais amplo, de identidade coletiva associada a um território, já existia e seus elementos mais característicos eram dados por movimentos aglutinadores de natureza religiosa, cristãos em essência,
pois foi este o elemento que predominou sobre o processo de colonização e de organização das comunidades no Brasil. Observemos que mesmo no célebre Quilombo dos Palmares, no auge do seu poder, em 1645, havia uma, entre aspas, casa de oração, na qual, segundo testemunhos, havia, entre aspas, 3 imagens, uma do menino Jesus, muito perfeita, anotou o comentarista, outra de Nossa Senhora da Conceição e outra de São Brás. E o mesmo comentarista comenta, analisa, né, afirma, sendo ali proibidos os feiticeiros. Que o imaginário político desse mundo pré-iluminista já avançava em algum tipo de projeto de autonomia, é claro não apenas em Vieira, mas em muito pensamento oriundo das escolas jesuíticas ou sob sua influência, como no padre Manuel Lopes de Carvalho ou Pedro Hatz Amequim, ambos processados pela Inquisição, e que propugnavam por sociedades messiânicas, mesclando elementos judaicos e cristãos. Essa era uma preocupação constante do pensamento do século XVII, tendo em vista a imensa quantidade de cristãos novos que existiam no Brasil, né, e judeus praticantes, propugnando pelo Quinto Império e entendendo o Brasil enquanto sociedade como destinado a realizar um papel central no seio de um projeto global de redenção, e foram condenados à morte, inclusive, pela Inquisição. E não podemos, quer dizer, você já tinha gente pensando no Brasil e sendo perseguido por Portugal bem antes da Inconfidência Mineira, mas sob com outros modelos, com outra substância, né, teórica. E não podemos deixar de apontar, claro, o padre Gabriel Malagrida como o principal crítico político brasileiro às reformas iluministas pombalinas tão carentes de virtudes, mas que tinha na sua firme postura opositora um elemento brasileiro capaz de exteriorizar-se como narrativa crítica em plena era da razão. O padre Gabriel Malagrida é extremamente importante nesse processo, porque ele, apesar de ser italiano, ele passou a vida inteira no Brasil, pregou pelo interior do Nordeste, era um padre jesuíta, e ele foi, diante da ação pombalina, ele foi a Portugal defender o Brasil, a forma de ser do Brasil, ou seja, sob o domínio jesuítico. E lá ele profetizou o terremoto, estava em Lisboa no dia do terremoto, e profetizou a tentativa de assassinato do rei e acabou sendo morto por causa disso pela Inquisição. Mas era uma personalidade importante nessa história, né? A isso se coliga o fato de que o Brasil tinha um papel central, assim mesmo como era, em planos que começaram a ser exteriorizados em Portugal no século XVIII. Isso é um outro aspecto da questão também. Que a corte portuguesa entendia o Brasil como um destino não parece ser motivo de dúvidas. Dom Luís da Cunha e depois o Marquês do Pombal levavam o Brasil muito a sério como horizonte de Portugal e reconheciam e estimulavam a sua integridade identitária, pretendendo sobre ela exercer um domínio, como fica claro com a expulsão da Companhia de Jesus e o Diretório dos Índios. Quer dizer, Portugal, já há muito tempo, via o Brasil como destino. E todo o movimento para expulsar a Companhia e tomar o poder, né, no Brasil, e organizar as populações indígenas e os processos da sua integração, mostravam isso. Não é de espantar, portanto, que em 1808, quando Dom João e sua corte se transportam para o Brasil, o fato tenha sido entendido como a realização de algo há muito desejado, tanto por parte dos brasileiros quanto dos portugueses, ou da corte de Portugal, mais precisamente. Uma bênção que comprovou a muitos no Brasil a correção da postura de não aderir aos movimentos sediciosos que naquela altura já tomavam a Europa inteira e o continente americano. O comerciante britânico John Maury, que estava em São Paulo, ou seja, São Paulo, na ocasião, falou da grande alegria com que os paulistas saudaram a chegada da família real em Salvador. Houve grandes manifestações de entusiasmo, procissões, fogos de artifício, e o que se ouviu nas igrejas e nas ruas foi o seguinte: o Império Brasileiro foi considerado como estabelecido. A ideia de império, portanto, como translácio, império, uma recuperação por parte do Brasil da herança virtuosa do Império Romano Cristão diante do recente desaparecimento exatamente do Quarto Império, em 1806, sim, porque Napoleão forçou o fim do Império Romano Germânico, e isso
teve um impacto muito grande no mundo político, porque quando o padre Antônio Vieira falava do Quinto Império, ainda existia o Quarto Império. O que era o Quarto Império? Né? Dentro da ciência política medieval, você tinha uma sucessão de impérios a partir do livro de Daniel. A partir do livro de Daniel. O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. O Quarto Império era o Império Romano. Esse Império Romano, em princípio, ele tinha sido restaurado, pelo menos no Ocidente, por Carlos Magno, em 800, e continuava na coroa, presente na coroa dos soberanos do Sacro Império Romano Germânico. Então, a ideia do império, quando o Antônio Vieira falava do Quarto Império, e uma das perguntas que a Inquisição faz a ele é essa. Ele fala, você está falando do Quarto Império, do Quinto Império, mas então você acha que o Quarto Império vai acabar? Aí o padre Antônio Vieira se vira numa situação difícil, porque o Quarto Império era aquele que dava consistência institucional a muita coisa na Europa, né? Pelo menos até o século XVII. Né? A gente vê toda a luta que foram, por exemplo, as lutas pelo domínio do Império, né? A célebre eleição de Carlos V e tudo que aconteceu dentro do Império, né? A reforma religiosa, né? O Império era muito importante ali. Né? É claro, os historiadores medievais diziam que o Quarto Império ia terminar, sim. Agora, quando o Quarto Império terminasse, essa era uma visão, você estaria no limiar do Império que jamais será destruído. E por isso era o Quinto Império. Ora, o fim do Quarto Império, né, o fim do Império Romano do Ocidente por Napoleão, numa era que é essa era das revoluções, parecia a muitos realmente uma era de final dos tempos, né, nesse sentido. Então, isso é importante nesse momento, né, 1806, 1808, porque não há mais Quarto Império. Então, a ideia do império, né, implicava numa recuperação por parte do Brasil da herança virtuosa do Império Romano Cristão, diante do recente desaparecimento do Quarto Império em 1806. Esse movimento precede ao processo de independência, era a conjugação não apenas desse momento dramático, que inaugurou décadas ou séculos de instabilidade devoradora na Europa, como nunca antes vista, sempre porque a partir daquele momento, a partir da Revolução Francesa, a Europa entrou em um processo que não terminou até agora, de instabilidade, quer dizer, acabou aparentemente com o final da Segunda Guerra Mundial, mas os sinais, ela está sempre em turbulência. Com aspirações próprias, houve a conjugação disso com aspirações próprias da identidade brasileira desde o século XVII, pelo menos. Não se pode entender esse processo de independência sem considerar esses elementos anteriores, pois é a partir destes que se darão os movimentos políticos necessários para garantir algo ansiado pela sociedade, que não é apenas autonomia política, mas por obra do extraordinário tentativa de construção de um império. Um quinto império, ou algo que se assemelhasse a isso, considerando o caráter impreciso das ideias políticas aqui desenvolvidas. Porque essa era a maior ansiedade política dos brasileiros, mesmo que imprecisas. E observamos que a coroação do imperador do divino, festa popular, na qual se exteriorizava uma utopia política de cunho espiritual, era acompanhada por diversos segmentos da sociedade de diferentes maneiras. Por exemplo, pela profunda reverência com que os africanos, ou descendentes de africanos, aqui celebravam a coroação do seu rei Congo, cuja festividade era, em grande parte, eco das grandes comoções que levaram à conversão ao cristianismo e coroação, em 1491, de Nzinganikuvo, o Manicongo, como rei João, soberano cristão do Congo e arquétipo do monarca ungido. E grande parte, né, dos escravos vinham da região do Congo. Né? Grande parte dos escravos eram cristianizados, né, desde o século XVI e XVII. Né? Apenas no século XVIII que começaram a vir escravos das regiões iorubás. Mas muitos escravos, se estima que, por exemplo, de 3/4 ou dos escravos, pelo menos entre os séculos XVI e XVII, eram oriundos de áreas banto. Então, você tinha esse elemento muito forte da cristandade escrava, né, que tanto que a festa do Rei Congo geralmente era feita em homenagem à Nossa Senhora do Rosário.
E é claro, a visão que os índios tinham, né, da figura do rei, pois certa vez, no Tocantins, o padre Antônio Vieira perguntou a um grupo de índios quem eles achavam que era o rei. Ao que responderam, Yará, Omanó e Má, que quer dizer senhor que não morre. Que tal ambiente foi considerado agradável por Dom João VI é evidente. E sua vontade de permanecer no Brasil sempre foi clara, em grande medida porque percebeu que a sua real presença aqui expressava para os brasileiros um evento misterioso que correspondia a expectativas centenárias. Para ele era também o afastamento de um universo contaminado pelo espírito do ódio revolucionário e da insensatez. As suas decisões no Rio de Janeiro eram sempre positivas, geravam transformações efetivas em uma sociedade carente delas, e todos a recebiam com fascínio. Com muita satisfação, Dom João elevou o Estado do Brasil à categoria de reino em 1815, denominação que implicava em uma elevação de identidade, uma forma de autonomia. A ele se associou administrativamente, ao longo dos anos, há um processo nisso, o antigo estado do Grão-Pará e Maranhão e a região amazônica, unido ao Brasil por elos históricos. Né? Aquilo ali, tem uma longa história que não nos cabe aqui. Esse acontecimento realizava muito mais do que podia ser esperado pelos brasileiros, pois ia além de todo o movimento de construção de aparelhos de realização de políticas de Estado que caracterizavam o processo de instalação da Corte no Rio de Janeiro. Construía, na verdade, um arcabouço institucional que recebia a identidade nacional. Esse movimento certamente deu razão a todos aqueles que criticaram as diversas conspirações que tiveram lugar no país desde 1789. O que se configurava não era apenas uma ruptura local, mas uma emergência institucional geral da nacionalidade, daquela nacionalidade, evidentemente, que não funcionava como as nacionalidades daquele tempo. Ao contrário, ela possuía um perfil nitidamente dissidente do espírito geral dos nacionalismos revolucionários de então. A derrota do movimento de 1817 em Pernambuco, o primeiro e o mais paradoxal e hesitante, mostrava mais uma vez a fragilidade dessa importação ideológica e como era realmente apenas através de um caminho de prudência e aceitação que se poderia chegar a algo. Um algo que era antevisto por muitos na esfera do espírito, mas que foi realizado quase que por milagre pela razão de acontecimentos estranhos, a Revolução Francesa e as suas desgraças e a subsequente vinda da família real ao Brasil. Todas as transformações introduzidas por Dom João VI em benefício do Brasil deram continuidade às ações do seu avô Dom José I e do seu ministro Marquês de Pombal, mas agora num universo de experiência concreto da realidade brasileira, respeitando o ambiente da terra e colocando-o de forma simpática em realização. Esse processo fundou, de fato, os elementos de um Estado, o mesmo Estado que hoje temos, mas o fez sem enfrentar a realidade daquela identidade singular dos brasileiros, ao contrário, respeitando-a. O problema desse processo, que tanto encantamento causou a uma sociedade cismada, individualista, pecadora, mas arrependida e penitente, não estava ali, mas no mundo daquele século. O Brasil falava português e era leal a Portugal, mas isso não queria dizer que, já naquela altura dos acontecimentos, fosse como os portugueses eram. O Brasil tinha seu próprio pensamento, sua maneira de ser. Na Europa, conflagrada pelos lemas revolucionários, Portugal decidiu, por razões particulares e escudado por princípios políticos autênticos, romper com o pacato e leal Brasil. A Revolução do Porto, em 1820, movida por valores liberais, desconsiderou o projeto secular de ver o Brasil como destino e reafirmou a vontade do povo contra o projeto espiritual dos reis. A ideia do arrivismo revolucionário contaminou Portugal e as suas tropas no Brasil e forçou o rei Dom João a um compromisso com um movimento que ele achava que deixara para trás em 1808. Não tinha como fugir daquilo. É nesse momento que entra em cena essa personalidade notável, única e providencial para o Brasil, que foi o príncipe Dom Pedro. É difícil pensar numa liderança política mais fundamental na história do Brasil que Dom Pedro. De fato, na faixa dos 20 anos de idade, 20 anos de idade ele tinha, 23, né? 24 anos. Foi capaz de articular um amplo acordo político
que deu corpo a ansiedades outrora ocultas, mas subitamente tornadas reais, de amplos segmentos da sociedade dirigente brasileira. Como agente político, é claro, ele é influenciado profundamente pelo pensamento iluminista, como seu bisavô, Dom José I, mas no perfil que esse pensamento adquiriu em alguns núcleos de estrangeirados nobres, em princípios do XIX. Era um defensor da realidade transformadora que poderia advir da adoção de uma ordem constitucional. Ele acreditava nisso profundamente. A partir do motim de 26 de fevereiro de 1821, das forças portuguesas no Rio de Janeiro, Dom Pedro, que até então estava... Dom João não queria ouvi-lo, não queria botá-lo. Dom Pedro passou a sobressair-se na política da corte. Negociou com os amotinados e jurou em nome do pai a Constituição que ainda seria elaborada em Portugal. Com muita habilidade, passou a deslocar-se entre interesses brasileiros e portugueses. Ao contrário da hesitação contínua de seu pai, que não era bem hesitação, na verdade era uma forma de tomar decisões, né? Mais própria dele, né, no fundo. Mas o Dom Pedro não era assim, era um homem de decisões. E acreditava profundamente no poder do Estado constitucional. Nesse processo são evidentes, é claro, os papéis desempenhados pela equipe dele, né? A sua esposa, Maria Leopoldina, tem um papel essencial nessa história, porque ela não era uma pessoa qualquer, era uma mulher extremamente inteligente. Pela sua amante, Domitila de Castro, Marquês de Santos, que eventualmente tem um papel muito importante nisso tudo, né? Porque ele era casado com a filha de imperador e amante, né, de uma brasileira. Isso é muito importante, assim, para a gente entender um pouco como ele gravitava entre os dois mundos, né? De uma forma muito... E ela é relevante nisso. Por José Bonifácio, especialmente, e seus irmãos, claro, José Bonifácio é uma figura a qual ele se associa de uma forma muito íntima e que constrói grande parte da sua argumentação e do sentido, né, das suas decisões. E por outros protagonistas políticos nesse momento, eles foram importantes em influenciá-lo decisivamente em diferentes níveis e perspectivas no processo crucial de sua aproximação à causa do Brasil. No entanto, parece claro que naquele momento foi uma decisão pessoal que decidiu o rumo de nossa história. Ele decidiu pessoalmente, né? Ele tomou essa decisão. Atentos e silenciosos, focados na necessidade de não perder aquilo que tinham conquistado, diversos grupos políticos aceitaram essa liderança como sua e aplaudiram sua decisão de tomar para si o destino do Brasil, aos 24 anos de idade. A grandeza e natureza ímpar desse posicionamento singularizou o Brasil no mundo. Ele buscou, para a satisfação de todos, felicidade geral da nação, né, como dizia, realizar um processo de independência com o mínimo de custos humanos e materiais. Certamente foi um movimento de forte carga moral, pois a ideia de que essa transição implicaria em ordem e temperança mais do que em caos e ira, moldou-se perfeitamente as aspirações políticas dos últimos 2 séculos de brasileiros e as realizou. Por isso, 1822 é a realização de uma nacionalidade. Dependentes, em sua maioria, por opção e inclinação política de uma decisão superior, mas que deveria ser virtuosa, pois pecadora, bastava as suas próprias consciências. Os grupos políticos regionais brasileiros aceitaram de Dom Pedro sua convocação para a redação de uma carta constitucional. O fracasso desse movimento foi compreensível, pois não tinham eles, de uma forma geral, né, você tinha figuras notáveis, mas de uma forma geral, uma prévia inclinação para pensar um Estado moderno, conhecimento do espírito da questão ou plataforma liberal que justificasse esse importante movimento institucional. Por isso aceitou-se, mesmo a contragosto, a decisão do imperador de dissolver a Assembleia. Pois sabiam, a maioria deles, que eram razoavelmente incompetentes para realizar uma administração moral de bem comum a partir exclusivamente de suas plataformas políticas ou opiniões, se é que as tinham, de forma adequada para aquilo, e especialmente naquele quadro político. Não emergiram, sob a liderança de Dom Pedro, como construtores de instituições, mas como agentes da realização da política, mas dotados de excessiva passividade no seu exercício e crônico despreparo para saber fazê-la segundo os paradigmas do tempo. Por isso, não só aceitam a dissolução da Assembleia Constituinte, mas também a outorga da Constituição de 1824 e a figura hipertrofiada do monarca que ela traz, o poder moderador. Que logo em seguida, um moderno, um pensador mais atinado com o espírito da Europa, Frei Caneca, chamou, né, uma frase célebre, né,
na sua argumentação contra a Constituição na Câmara do Recife. O poder moderador é a nova invenção maquiavélica, a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Esboçando uma resistência, os pernambucanos não conseguirão, no entanto, engendrar por aqui a realização do compromisso revolucionário, que exigiria o sacrifício de sangue, honra e bens em prol do bem comum. Pois, embora alguns fossem crentes nisso, a maioria eram aqueles prudentes e temperados, mas também pecadores em seu egoísmo. É curioso, portanto, que se diga que o Estado se dedicou a construir a nação, pois a todo momento é a identidade simultaneamente predatória e virtuosa da sociedade brasileira que dá os rumos de um processo político único e que engendra uma sociedade singular. Essa sociedade é capaz de receber esse monarca, não como um monarca qualquer, mas como um imperador, síntese de tantas pretensões messiânicas nacionais. O fato desse monarca ser português, em princípio, não lhes é particularmente relevante, porque, sendo português, tem também a capacidade de ser brasileiro e liderar o particular espírito político dos brasileiros. E porta a legitimidade de sua linhagem, advinda da graça de Deus, o que faz com que o Brasil, ao contrário de todos os países do continente americano, acompanhe os elementos centrais do Congresso de Viena na defesa do princípio da legitimidade. Quer dizer, aquela grande crítica que o Congresso de Viena fez aos Estados Unidos, por exemplo, né, que é dos Estados Unidos criticar o princípio da legitimidade, criticar o poder do rei por ser rei. Ora, isso era que dava ao Congresso de Viena. O Brasil acompanha isso. Né? Acompanha na América. O que assusta sobremaneira Bolívar, claro. Bolívar fica muito impressionado com o que acontece aqui. Porque o que acontece aqui é que nós, ao contrário da América Hispânica, nós optamos por acompanhar as posições do Congresso de Viena. E não foi uma coisa fabricada, armada, foi uma coisa natural nossa. Estava aí o imperador, vamos com ele. E por sorte nossa, ele tem sangue real, ele tem o princípio da legitimidade que exatamente o Congresso de Viena. Bom, ele era casado, né, com a filha do imperador, da Áustria, do ex-imperador do Sacro Império. É certo, no entanto, que Dom Pedro exerce esse papel apenas por um certo tempo. Por desinteresse, por outros interesses, por dificuldade de conciliar Brasil e Portugal. Bom, a gente está vendo aqui esse evento notável que é a vinda do coração. Vocês vejam, olha só, isso não é uma coisa qualquer. O que acontece no Brasil, toda vez que se comemoram efemérides da independência, eu já vi isso uma vez. Eu já vi, quando eu era criança, eu vi o coração de Dom Pedro aqui uma vez, e ele veio de novo, né? E foi um sucesso em Brasília, segundo consta, né? As pessoas foram ver o coração de Dom Pedro, e o corpo dele está aqui enterrado. O corpo num lugar, o coração em outro. Então é uma coisa assim muito... Por mais que existam teorias que expliquem os acontecimentos, quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê, não, existem coisas que acontecem independente das teorias que nós temos sobre o assunto. Isso mostra a importância de Dom Pedro, né? Como aquele evento foi relevante. O fato é que quem o expulsa daqui são os mesmos brasileiros que usaram de sua liderança em prol de nossa independência. Porque isso também acontece, né? Isso também vai acontecer. A Revolução de 7 de abril de 1831, marco histórico hoje mais ou menos esquecido, mas que era muito lembrado, né, até princípio do século XX, pela sua relevância, mas de imensa significação política na nossa trajetória histórica, realiza definitiva autonomia política. Foi uma revolução à brasileira. Ela era chamada assim, a Revolução de 7 de abril de 1931. Ela foi uma revolução à maneira brasileira, onde as pressões morais, manifestações, descontentamentos militares, mais que a violência, inviabilizam a legitimidade do poder. O que aconteceu no 7 de abril não foi uma invasão do Paço da Quinta da Boa Vista e a decapitação do imperador. O que aconteceu foi uma série de manifestações, conflitos, pronunciamentos militares que inviabilizaram moralmente a continuidade de Dom Pedro. Quer dizer, se chamou de revolução, a Revolução de 7 de abril de 31,
Um movimento que foi um movimento que vai acontecer de novo no Brasil em inumeráveis outros momentos, sempre chamado de revolução. Até recentemente, quando se passou a criticar a utilização dessa denominação de revolução a esse tipo de movimento, né? Mas é um tipo de ação política que caracteriza a campanha abolicionista, foi muito assim, né? Grandes manifestações de massa até o momento em que o Senado não tinha nem como, as pessoas não tinham nem como, né, tomar outra decisão que não fosse abolição. Dom Pedro abdica do trono, sentindo o desgosto popular, e se ausenta para sempre do país. Não, o corpo dele ainda está aí. O Brasil passa a ser governado por brasileiros. No rescaldo dos acontecimentos, Francisco Manuel da Silva, músico conhecido, fundador do Conservatório, escreveu seu hino, A Definitiva Independência do Brasil, o que lhe pareceu isso, saudando a deposição de uma pessoa que provavelmente não compreendeu bem o Brasil. O que hoje entendemos como hino nacional foi elaborado nessas circunstâncias de 1831, no interior de um processo de independência que começou em 1808 e silenciosamente foi se realizando por uma geração, até ser parcialmente concluído no momento em que Dom Pedro II, criança, é aclamado no Paço da Cidade, no Rio de Janeiro. Digamos parcialmente, porque a definitiva realização disso só foi obtida em 1888, com a abolição legal da escravidão. A realização daquela liberdade de ser brasileiro, que, podendo existir na consciência, necessitava ser exercida na liberdade física. Esse hino, que vem sendo entoado por quase 200 anos, se tornou um dos maiores símbolos de uma nação que vem se acomodando a tudo que lhe é imposto, se firmando e se consolidando a partir de seus elementos mais essenciais, mais profundos, e sempre diante de suas grandes questões. Será que foi o Estado que construiu a nação, ou foi essa singular nação brasileira que forneceu o tom a todas as tentativas do Estado em moldá-la, em transformá-la em algo que não correspondia ao seu sentido? Em 1822, deu-se sob a égide de um compromisso maior por princípios e valores capazes de assegurar moralmente o controle da predação e do abuso. Um tema fundador que nos vem da história colonial. Contínuo problema da história imperial e republicana. Por isso, nos tornamos independentes como nenhum outro país da América, movidos por uma angústia que recusava a corrupção do mundo e buscava, acima de tudo, o bem, mesmo diante do pior quadro moral. Esse dilema é fundador e contínuo desafio de nossa nacionalidade. É isso, gente.